E aí você teve muita gente que saiu, então você teve uma perda de memória grande, infelizmente, dentro do órgão, que agora está se recuperando. E agora a gente está retomando esses recursos. Infelizmente, quando você tem um recurso, você tem que hierarquizar as intervenções. E é uma escolha de Sofia. É horrível. Horrível. A gente contempla um, mas outro a gente não vai conseguir contemplar. E tem toda a razão em reclamar, que tem que ser feito porque as provas de Deus. Eu acho que em relação ao que os companheiros estão falando, da falta de manutenção das compostas existentes, uma vez que nós vamos entrar, porque o Limpa Rio, ele é um programa que é difícil compreender, mas quanto mais reuniões a gente tiver, a gente explica isso. O Limpa Rio é um programa de limpeza e desassoreamento. Ele é como se fosse a mesma responsabilidade que a prefeitura tem na coleta de lixo, o INEA tem com a manutenção dos rios. Então, é um serviço de manutenção e de limpeza, não de adequação daquele canal por uma solução hidráulica. Quando o Caetano estava colocando aqui, a questão do remanso, por exemplo, a gente tem que fazer essa briga do rio com o mar. Para a gente conseguir ganhar essa briga, a gente precisa garantir que a forma do rio, que a gente chama de calha, ela tem que ter um formato uniforme para que você consiga garantir o escoamento, para você vencer o efeito de remanso e para você fazer com que o NA, que é o nível d'água do Iguaçu, possa receber os afluentes, ou seja, água do Pilar, do São Bento, de tal forma que tem escoamento. Você fazer isso, é esse trabalho que a gente faz, né, de projeto, aí já na parte de modelo, que é de plano, já é na parte de projeto. Esse é o exercício que a gente faz para garantir que a gente consiga ter o escoamento e consiga ter uma chuva forte e não transbordar. O que está acontecendo, e como Guerra, a gente vai entrar agora no polder pilar, aí nós vamos fazer uma reestruturação do polder pilar, não de limpeza, mas de garantia que o polder funcione enquanto polder, que hoje ele não está funcionando enquanto polder. Você sofreu manutenção agora? Sim, de limpeza. Por que eu estou afirmando que não está funcionando como um polder? Ele não pode ter aquela água que está. O polder, se você for verificar hoje, o polder, ele está com 20%, ele está com 2 metros de NA. Se você pegar o talude do polder, você vê o nível d'água, tem 1 metro, 1,5 metros. Ele não pode ter aquela quantidade de água ali parada. Assim como os canais que ligam o polder pilar, são todos o nível d'água está muito alto. E não está chovendo. Choveu ontem, mas ontem de manhã, quando eu fui fazer vistoria com o pessoal, o NA do polder pilar está muito alto. Por quê? Porque o sistema de polder não está funcionando. Mas o Limpa Rio não é função do Limpa Rio restaurar o sistema de polder. É o que a gente está fazendo aqui agora. A gente pode discutir o porquê que a coisa ficou ali, mas não é a questão. Mas por isso que o polder não está funcionando, porque o NA está muito alto, porque está colapsado. O que eu acho, ele tem que conversar com o Raul e com o Rafael, aquilo que está sendo, enquanto a obra não começar, ou em paralelo também, já que a gente vai fazer vai botar o polder para funcionar, esse serviço do Limpa Rio que estão fazendo o polder pilar, podia fazer no Gaspar Ventura e no Jardim Nossa Redentor também como um todo, porque de fato está abandonado. E nesta etapa, a gente não conseguiu trabalhar essa parte da recuperação do sistema de polder do Jardim Nossa Redentor, contemplando o canal Gaspar Ventura, que precisa ser feito. O que a gente acredita? Que o governo federal tem nos apontado, né? Uma vez o projeto Iguaçu retomado, a gente vai conseguir vão ter novas seleções do PAC, e aí com isso a gente, à medida que o contrato está performando bem, nós vamos ter a oportunidade de fazer novas seleções. E aí isso é importante nessas novas. Não, nessa etapa não. Por isso que eu acho
que o INEA, através do Biparri, tem que fazer um trabalho de manutenção. Esse que está fazendo no pilar, que agora a gente vai ter uma solução definitiva, mas o que está sendo feito no pilar, eu acho que a gente tem que conversar com o Raul, com o Rafael, que deveria fazer esse exercício, esse trabalho lá no Gaspar Ventura, via Biparri. Então a gente entende que vão ter novas seleções, porque isso é uma política de pacto, não é uma política de Estado. Então a gente, nas novas seleções, e aí quando abrir novas seleções, aí é uma coisa importante, por isso que essas reuniões que o Caneta está colocando, que durante havendo uma seleção, a definição do escopo, de onde atacar, isso tem que ser uma coisa coletiva. Eu acho que é isso que, a partir de agora, com o projeto Iguaçu sendo executado, com a retomada, a gente deveria, na nova seleção, sentar para discutir o que a gente vai hierarquizar daqui, do plano diretor aqui. Onde que a gente vai intervir, onde que a gente vai colocar, porque aí uma decisão tomada de forma coletiva, as próprias responsabilidades não passam a ser só de quem está propondo. Mas isso não pode começar agora? Isso, aqui já a comunidade está aqui, ó. Com que a gente tem hoje. Não, tá, isso não tem como alterar o escopo. Não pode ratificar o projeto? Não, ratificar a gente reafirma, retificar a gente altera. Esse escopo, então, do jeito que está. Ratificar e abranger a área do outro de. Nessa etapa não. Nessa etapa não. Porque o escopo já está definido, mas foi aprovado. O quê? Por qual motivo não pode fazer isso? Porque não quer. Não é porque não quer, gente. Por favor. Está no início. Gente, por favor. Não tem nada liberado, não tem nada no projeto, não tem nada Não, está tudo aprovado. Pode ratificar e. Eu posso falar? Pode sim. Então vamos lá. Esse processo foi apresentado em 2024 e foi sendo analisado o escopo junto com o governo federal e Caixa Econômica, e esse escopo foi definido e foi aprovado. E agora, para a gente começar, a gente teria que refazer toda essa trabalheira toda para ir no Ministério da Cidade, e aí em um ano a gente não ia ter essa obra começada, por exemplo, que a gente estava com a previsão de começar. O que eu estou colocando para você... A gente acabou de falar, velho. Foi feito uma hierarquização em função dos problemas que foram apontados, e sim, isso foi uma decisão da gestão. Renato, mas eu acho que falta um pouco de entendimento do que é o PAC, que eu acho que foi explicado rigorosamente, explicando um pouquinho melhor para a população, que ela entende, consegue entender essa questão da transferência. O PAC é Programa de Aceleração do Crescimento. É um programa que o governo federal faz de investimentos em infraestrutura, e você tem uma série de critérios para você apresentar os projetos e eles serem aprovados. Não é uma tomada de decisão exclusiva do cliente, do governo, mas é uma tomada de decisão feita junto com o governo federal, de onde vai ser feito, por que vai ser feito. E uma coisa que o governo federal colocou, o INEA, vocês investiram muito no PAC 1, na bacia do Sarapuí. A gente tem a história de tudo. Onde deu chuva em janeiro de 2004, deu aquele problemaço todo, foi o Iguaçu. 2024. Foi 2004, pensei. É 2024. Em 2024 foi no Iguaçu. Então, juntou tanto o Belfor Roxo com a seleção que eles aprovaram lá, quanto o INEA, vamos resolver a bacia do Iguaçu e do Botas, que não teve nem intervenção ainda do Botas. Só para você ter noção. Mas em 2024 o Rio Sarapuí transbordou, porque no Rio, lá, é meio metro por a rua. O morador perdeu tudo. Como a comporta de Belfor Roxo estourou, a de Belfor Roxo e a de Mesquita, a gente aqui teve que segurar tudo. Então a gente perdeu tudo ali nessa região aqui do Sarapuí. A dragagem, nessa etapa, o que a gente tem de Sarapuí? A gente vai ter a dragagem do Sarapuí, que é da linha férrea até a Baía de Guanabara. E é porque é difícil visualizar. Tem gente quando fala em obra quer ficar a obra na nossa porta e tudo mais. Mas essa dragagem, ela vai ter uma relevância tamanha, porque os canais afluentes, como o Gaspar Ventura, que eu acredito que na sua região, que drenam para o Sarapuí, essa dragagem vai fazer com que o nível d'água do Sarapuí hoje, que está alto, vai diminuir significativamente. E hoje, mesmo com a situação do sistema existente hoje estar ruim, você vai dar um alívio e você vai ter capacidade de escoamento com a bacia receptora com o seu nível d'água baixando. São duas, igual ele estava falando, é a minha comporta e a comporta dele. As duas estão obstruídas.
Então, a água que vem da nossa região toda ali do Pantanal, ou vai para eles ou vem para mim. Porque onde a nossa população, são os dois canais que ele está pedindo, um para ele está pedindo para ele e eu estou pedindo o outro, são dois canais. Aonde está horrível, uma coisa feia. Não tem tanta água. O lençol de água lá, a lâmina é pequena, né? É só aí, está totalmente assoreado. Então isso é uma coisa que nem derra, mas eu acho que a gente pode fazer junto com o Limpa Rio, né? Da gente fazer. Eu tive com o coordenador do Limpa Rio, expliquei para ele, estava o Renato Sorão, conversei com ele, mas não estão vendo lá, principalmente hoje. Não, o projeto do Iguaçu, ele tem que ver, porque eles fazem de máquina e Limpa Rio manual. Eu sei. O Gaspar Ventura está sofrendo óleo já do governo municipal para organizar a casa derrubando, está agora. Tem que limpar manualmente primeiro, porque lá não entra máquina. Sim, ele está dentro da máquina, tem que fazer o manual. E segundo, com uma intervenção, nem que seja já de emergência, assim, porque vai afetar tudo ali. Gente, deixa eu lembrar que a mesa está respondendo as perguntas do segundo bloco. Nós temos pessoas inscritas para o segundo bloco. Então, sim, a mesa está respondendo a pergunta do primeiro bloco. Nós temos pessoas já inscritas para o segundo bloco. Então, peço que, por favor, a mesa o público espere as respostas e posteriormente sinalize, tá? Desculpa, perdoa a gente, mas a gente não tem oportunidade de estar falando. Parece que a gente não pode falar, vem aqui pra quê? A gente vem aqui pra quê? Pra quê? Todo mundo vai falar, só vamos socializar. Porque a pergunta Quando a gente vai falar, não tem que falar. Gente, nós temos pessoas já inscritas, tá? E é só sinalizar. Todos terão direito à fala, a questionamento. É só sinalizar. Agora se torna até injusto com quem está inscrito a pessoa puxar a fala, entendeu? E não se inscrever anteriormente, tá? Vamos estar começando agora o segundo bloco de questionamentos. Quem tiver interesse em falar, por favor, sinalize e fique com o braço levantado até estar recebendo o microfone. Vai ser um bloco de 5 perguntas. Preferencialmente para quem não falou, visando inclusive dar oportunidade para todos. Eu não vou A segunda vai ser assim, ó. Perfeito, porque geralmente as perguntas que foram realizadas eram específicas para o INEA. Lembrando que as secretarias municipais aqui, elas estão dando apoio ao INEA. O projeto é do INEA, as intervenções são do INEA e a gente dá apoio a eles. Provavelmente na parte de execução de obras, a gente vai dar apoio caso eles precisem de assentamento, que é a parte mais da Liene, ela vai poder explicar. Maquinários também, acredito eu que não vai precisar nesse momento, porque como é uma licitação, todas as intervenções da licitação já estão ali, se eu estiver falando errado, e a Secretaria de Obras, ela está para ajudar. Então, tudo que tiver algum tipo de interferências ali no local, provavelmente o INEA ou até mesmo a população, eles vão ter que notificar a Secretaria de Obras e Urbanismo e a gente vai entrar com intervenções futuras, tá? Então, assim, o nosso papel aqui hoje é escutar cada um de vocês. Eu já anotei diversas coisas aqui, inclusive o presidente Carlos Vieira, a parte do ofício. Você falou que enviou um ofício para o gabinete do prefeito. Se você puder me dar uma foto ou o número do ofício, para a gente estar anotando, procurando saber o que aconteceu, por que não foi respondido ainda, para a gente dar celeridade e urgência nesse ofício de vocês, seria o ideal. Mas, assim, para esclarecer a sua questão, a Secretaria de Obras e Urbanismo está aqui para dar o apoio necessário. A Secretaria de Assistência Social não vê ninguém por causa de quê? Então, boa tarde, né? Agora já é boa tarde. A Secretaria de Urbanismo e Habitação está presente, as meninas da assistência social, que fazem parte do corpo técnico da Secretaria, estão presentes, inclusive elas acabaram de levantar para comer. Mas não estava ninguém na Mas a parte social... Eu queria ouvir a parte social para saber o
que eles têm para trazer para a população, para a comunidade, porque até agora não houve fala nenhuma deles. Então, Quer saber qual é a solução que vai ser feita na assistência social para esse povo que estão precisando de assistência social. Se for sobre o Projeto Iguaçu, o responsável pela parte técnica e o trabalho social é o INEA, e a empresa está organizando o evento de hoje. A Secretaria de Urbanismo e Habitação tem corpo técnico de assistência social para dar apoio caso eles precisem no trabalho técnico e social referente ao Projeto Iguaçu. Fora esse projeto, que não é o tema de hoje, a gente pode sentar e tentar entender o que vocês estão pedindo para o bairro de vocês, entender a necessidade de vocês com a Secretaria de Assistência Social. A nossa parte na Secretaria de Urbanismo, com a parte social, é outra parte, é outra demanda. É sobre entender a população, fazer um diagnóstico social, físico e entender a parte financeira da pessoa que está ali. Entrar na parte do reassentamento, se for necessário. E para a primeira etapa, pelo que o Luiz falou, a gente ainda não tem nada definido sobre reassentamento. Então, a Secretaria de Urbanismo e Habitação ainda não foi acionada para essa parte de reassentamento. A partir do momento que a Secretaria de Urbanismo for acionada, ela irá trabalhar conjuntamente com a INEA e toda a empresa que fizer necessário, e com a população principalmente. Tá? Mas você está a parte, a continuidade já houve sim, anterior, quer dizer, então são coisas que não está acontecendo agora, já veio acontecendo antes e foi parado, como foi dito aí. Sim, desde o então, início da reunião foi explicitado isso. Tem coisa que está no papel lá que não foi feito até agora. Então, é isso aí que nós que não responde sobre esse detalhe. E quem pode responder não é o INEA. Assim, sim, porque o programa do Projeto Iguaçu foi encabeçado e liderado pela INEA desde o início. A gente sempre esteve à disposição para dar apoio. E foi paralisado o projeto como um todo. Isso. Primeiro, existe uma demanda enorme de reassentamento, tá? Foi feito, na primeira fase do Projeto Iguaçu, foram reassentadas 3.500 famílias. Só que a demanda é muito maior que essa. Esse número está crescendo cada vez mais, hein? De demanda, com certeza. E aí... Não, está crescendo, que eu digo, você falou 3.200, agora está falando 3.500. No meu relatório não consta isso, mas está tudo bem. Já chegamos a 3.500. 3.500 famílias reassentadas, seja do Minha Casa Minha Vida, seja imunização, seja compra assistida. Isso é um dado em livro. O oficial e executor tem valores, pode pedir um ofício ao INEA para se manifestar. Isso que eu acompanhei, inclusive estava no INEA nessa época. E aí, vamos lá. Em relação a nesta etapa do Projeto Iguaçu, da retomada do Projeto Iguaçu, a gente, porque muita coisa tinha que ser feita, algumas coisas precisavam aumentar a capacidade hidráulica, como o próprio polder de lá e a própria cara do Iguaçu Sarapuí. E aí eu já falo com o companheiro, né, da questão da foz, da foz da Baía de Guanabara. Nós temos um degrau na Baía de Guanabara, na foz da Baía de Guanabara, e a gente chama de degrau hidráulico. Por estarmos numa região de baixada, a velocidade média de escoamento na mínima, né, no mínimo pico de cheia, varia de 0,5 a 1 metro por segundo, na mínima, né? E aí, quando você tem um degrau, aí você tem o inverso, você tem o retorno, por conta desse degrau que o companheiro ali identificou. Por isso que nessa etapa, a dragagem, que é a implantação de uma nova cara, vai começar de jusante para montante, de baixo para cima, da foz até a estaca limite, no caso do trecho no caso do Sarapuí. A gente vai começar lá na foz do Sarapuí, na Baía de Guanabara, até a linha férrea, e aí a gente consegue, o companheiro ali que mora ali perto ali da Bacia do Sarapuí, ali na linha férrea, vamos anota o que é de intervenção, porque acredito que alguma coisa dá para fazer. A restauração do polder Jardim Valsa, do sistema de polder ali, vamos conversar com o Raul, né, e Rafael e Vanessa, da mesma operação que está sendo feita hoje no polder de lá, com o barris, a gente fazer ali naquela região também. Acho que temos que reforçar e temos que medir, e é algo completamente
completamente correto. Mas nessa etapa sobre reassentamento, quanto à quantidade de intervenções que precisavam ser feitas e daquela coisa de retomada do projeto, as intervenções hierarquizadas foram intervenções que não precisariam de reassentamento. Foi o que eu falei na minha apresentação, acho que não sei se foi o Carneiro. A retomada do projeto, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir voltar a ter sequências de investimento. E aí para a gente justamente superar essa questão que a gente está colocando aqui, que é a definição do escopo. Eu acho que dessas novas seleções, a definição do escopo de intervenção, planta aqui, cara aqui, então, eu, Canedo, se a gente obviamente ainda for mobilizado e contratado, porque eu não sou do NEM, eu sou do PGL, eu sou do NEM, a gente, na qualidade da engenharia, a gente pode apontar para vocês, gente, eu acho que a gente deveria fazer isso. E aí vocês vão falar, não, mas a gente precisa disso. E aí a gente vai compor o volume, a quantidade de intervenções e o escopo de forma coletiva, que é muito melhor quando a gente faz de forma coletiva, que a responsabilidade é dividida também. Inclusive a demanda de reassentamento. A gente tem no plano, isso está desatualizado no plano. O plano diretor, ele identificou áreas de espraiamento, né, que já precisavam ser reassentadas, como o Canedo colocou. No caso da 5 de julho para baixo, não tinha preocupação nenhuma, aquilo ali está quase tudo ocupado. São Bento é muito crítico, o polder de São Bento hoje não funciona por conta das ocupações. E tem tantas outras que a gente tem que avaliar. Então, na minha avaliação, vamos retomar, não recomeço. Eu gostaria de dizer uma coisa. Vocês têm todo o direito de reclamar, de gritar, de chiar. Eu entendo o Rogério, entendo a esposa do Rogério, entendo o seu Carlos. E a gente tem que ter paciência de ouvir, ficar sentado e dialogar com vocês. E pedimos desculpas. Eu acho que esses 10 anos de paralisação foi algo assim muito ruim, deletério para a Baixada, para Caxias, para o projeto como um todo. A gente passou esse gap, está custando muito caro, mas vamos acreditar. Vamos acreditar que é possível, vamos acreditar que a gente consegue retomar isso, a gente consegue restabelecer a relação de confiança que foi quebrada, e está tudo certo. E estamos aqui, e vamos ouvir, vamos tomar pancada, e vocês estão no seu direito disso. A gente não pode deixar de ter o diálogo e de estar aberto a ouvir e a se explicar. Esse é o nosso papel. Obrigado.